Você já teve aquela sensação de estar sempre correndo, sempre tentando, sempre buscando, mas por dentro algo permanece fora do lugar? É como se você acumulasse conquistas de um lado, mas o vazio continuasse ecoando do outro. Você olha para trás e vê diplomas, troféus, contas bancárias que sobem e descem, mas no fundo, uma pergunta insiste em te perseguir. Por quê, mesmo com tudo isso, ainda me sinto perdido? Talvez você esteja nessa fase agora, a fase em que o externo parece até bem organizado, mas internamente o caos reina. E por mais que você tente controlar tudo ao redor, a verdade é que a desordem não está no mundo. Ela está dentro de você. A raiz desse conflito, embora muitos prefiram ignorar, é uma só. A base da sua vida está instável, construída sobre desejos passageiros, metas rasas e um ritmo imposto por um mundo que valoriza mais o ter do que o ser. Sabe aquele momento em que a gente percebe que está tentando preencher o espiritual com o material? Pois é, você pode conquistar títulos, ganhar prêmios, acumular seguidores, mas se a sua fundação não for sólida, cedo ou tarde, tudo desmorona. E aqui vai uma verdade que dói, mas que precisa ser dita. Enquanto Deus for apenas uma peça de reposição no seu jogo da vida, o ciclo de frustração vai continuar. Não importa o quanto você leia sobre mentalidade positiva, produtividade ou sucesso. Sem ele no centro, toda tentativa de progresso vira um castelo de areia prestes a ruir ao primeiro vento forte. Existe uma diferença brutal entre incluir Deus em alguns momentos e viver com Deus como o fundamento de tudo. Não estamos falando de religião, não estamos falando de rituais. Estamos falando de estrutura de vida, de prioridade, de colocar o Criador antes de qualquer criação. Quando você faz isso, algo começa a mudar. Não do lado de fora, mas aqui dentro, onde ninguém vê. Suas prioridades começam a se reorganizar. Aquilo que antes parecia urgente, perde o sentido. As opiniões alheias começam a ter menos peso. O medo de fracassar começa a ceder espaço para uma nova força, uma força silenciosa, mas poderosa, chamada propósito. E propósito de verdade, meu amigo, nasce de uma conexão viva com Deus. Não de fórmulas, não de gurus, não de coaches que prometem sucesso instantâneo, mas de uma entrega real, de uma conversa honesta entre você e o Criador. Talvez você esteja ouvindo ou lendo isso agora e pensando, mas eu já tentei me aproximar de Deus e parece que Ele não me ouve. A verdade é que Ele sempre esteve ali. Quem estava distraído, ocupado demais, era você. O mundo te ensinou a correr atrás de resultados. Deus quer te ensinar a discernir o caminho. Enquanto você busca atalhos, Ele te chama para o processo. Enquanto você foca nas metas, Ele está interessado em moldar o caráter. E é por isso que muitas vezes parece que as coisas não fluem, não porque Deus esteja te punindo, mas porque Ele está te protegendo de construir sua vida em cima de escolhas que mais cedo ou mais tarde te quebrariam por dentro. Pense por um segundo. Quantas decisões você já tomou sem consultar a Deus? Quantas vezes você só lembrou dele quando tudo desabou? Quantas orações suas foram mais pedidos de socorro do que conversas de alinhamento? É por isso que hoje você precisa ouvir isso com o coração aberto. O primeiro passo para virar esse jogo não é fazer mais, é se render. Renda o controle, renda a ansiedade, renda a necessidade de parecer forte o tempo todo. Deus não precisa que você seja perfeito para começar, Ele só precisa que você abra espaço. E aqui vai um convite prático. Antes de continuar esse conteúdo, pare um instante. Feche os olhos, respire fundo e faça uma pergunta sincera para si mesmo. Qual é a base real da minha vida hoje? Se a resposta não for Deus, você já sabe por onde começar o realinhamento. No próximo trecho, vamos falar sobre como essa mudança de base começa a transformar pouco a pouco todas as áreas da sua vida, inclusive aquelas que você achava que estavam fora do alcance de Deus. Quando você decide de verdade colocar Deus como a base, algo quase imperceptível começa a acontecer.
suas prioridades mudam de lugar. Aquilo que antes ocupava o topo da sua lista de desejos começa a perder força. E não porque você está ficando conformado ou menos ambicioso, mas porque finalmente você começa a entender o que realmente importa. A primeira transformação acontece dentro da mente. O caos mental dá lugar a uma nova ordem de pensamentos. Você passa a discernir o que é urgente do que é essencial. As pressões externas já não têm mais o mesmo poder sobre você. E aquilo que antes te tirava o sono, agora parece pequeno. O interessante é que as pessoas ao redor começam a perceber. Alguns vão elogiar essa sua nova paz, outros vão estranhar. Pode ter certeza, vai ter gente perguntando o que aconteceu com você. E a resposta é simples. Você começou a colocar Deus no centro. Quando Deus assume o primeiro lugar, suas decisões passam por um novo filtro. Antes de agir no impulso, você para. Antes de aceitar convites que não combinam com o seu propósito, você pensa 2 vezes. Antes de investir energia em projetos vazios, você ora. E aqui vem uma verdade que talvez doa ouvir. Muitos dos problemas que você enfrenta hoje são fruto de decisões tomadas sem discernimento espiritual. Relações que você forçou, sociedades que você entrou apenas por dinheiro, caminhos que você escolheu apenas por status. Deus não quer apenas consertar o que deu errado. Ele quer te ensinar a escolher certo desde o início. E sabe o que é mais incrível? Quando você começa a alinhar suas escolhas com o propósito de Deus, até os nãos que a vida te dá começam a fazer sentido. A porta que se fechou ontem pode ter sido a proteção que você precisava para não cair num buraco hoje. O relacionamento que acabou pode ter sido o livramento de uma dor muito maior lá na frente. A oportunidade que escapou pode ter sido Deus te guardando de algo que parecia bênção, mas era armadilha. É nessa fase que você aprende uma lição preciosa. Nem tudo que parece bom é vontade de Deus. Napoleon Hill dizia que o pensamento tem poder, mas um pensamento poderoso, sem direção espiritual, vira arma contra você mesmo. Quantas vezes você já colocou toda a sua energia, foco e determinação em algo, e mesmo assim aquilo não deu certo? Talvez fosse porque você estava tentando empurrar uma porta que Deus já tinha trancado. E é nesse ponto que muita gente desanima. Quando o que elas querem não acontece, elas concluem que Deus as esqueceu. Mas a realidade é outra. Ele estava apenas te ensinando a esperar, a confiar, a amadurecer. Existe uma diferença gigante entre uma demora e uma preparação. Enquanto você reclama do tempo, Deus trabalha no caráter. Enquanto você pede por resultados, Ele está lapidando sua capacidade de sustentá-los. A verdade é que, sem maturidade espiritual, até as maiores bênçãos podem virar peso. O dinheiro que você tanto pede pode te destruir se vier antes da hora certa. A oportunidade profissional que você deseja pode te afastar de Deus se chegar no momento errado. Até mesmo um relacionamento pode se tornar uma prisão emocional se não for alinhado com o propósito divino. Por isso, antes de pedir por portas abertas, peça por discernimento. Antes de buscar resultados, busque clareza. Antes de querer avançar, pergunte: Deus, é por aqui mesmo que o Senhor quer que eu vá? Essa simples mudança de postura pode te poupar anos de frustração. E aqui vai um exercício prático. Pense agora em alguma área da sua vida onde você sente mais confusão. Pode ser nas finanças, nos relacionamentos, no trabalho, na saúde. Escolha uma. Agora, faça uma pergunta sincera. Eu tomei decisões nessa área junto com Deus ou sozinho? Se a resposta for sozinho, talvez esteja aí o motivo do peso que você carrega. No próximo trecho, vamos aprofundar ainda mais e falar sobre como Deus, quando é o centro da sua vida, começa a falar com você de formas inesperadas, através da intuição, de pessoas, de sinais e até do silêncio. Depois que você decide colocar Deus no centro, algo muito interessante começa a acontecer. Ele começa a falar. Mas ao contrário do que muitos imaginam,
Deus nem sempre fala com voz audível, com grandes acontecimentos ou com respostas instantâneas. Na maioria das vezes, Deus fala no silêncio. Ele sussurra através da sua intuição. Ele te mostra através de situações repetitivas. Ele te alerta com aquela sensação estranha no peito, aquela inquietação que aparece do nada quando você está prestes a tomar uma decisão errada. Sabe aquele projeto que parece perfeito no papel, mas por dentro você sente uma paz estranha, ou melhor, a ausência dela. Aquilo é Deus te mostrando que o caminho pode estar bonito por fora, mas não foi desenhado por Ele. E o problema é que a gente aprendeu a ignorar esses sinais. Crescemos ouvindo que o importante é ser racional, lógico, objetivo. Mas a verdade é que existem momentos na vida em que a lógica humana falha. E é aí que entra o discernimento espiritual. Quantas vezes você já foi contra a sua intuição e depois se arrependeu amargamente? Quantas vezes você disse para si mesmo, eu sabia que não devia ter feito isso? Pois é, não era apenas um pressentimento qualquer, era Deus te alertando. O silêncio de Deus também fala. Às vezes, Ele silencia para te ensinar a confiar sem garantias. Outras vezes, Ele silencia porque você está rodeado de tanto barulho interno que não conseguiria ouvir, mesmo que Ele gritasse. E aqui vai uma verdade difícil de engolir. Muitos dos seus períodos de confusão e estagnação foram causados pela sua resistência em ouvir o que Deus já estava tentando te dizer há muito tempo. Você ora, pede uma resposta, mas quando ela vem, você ignora. Quando o desconforto aparece, você acha que é só ansiedade. Quando as portas se fecham, você reclama sem entender que cada não de Deus carrega dentro dele um sim muito maior, que só será revelado na hora certa. Napoleon Hill chamava isso de inteligência infinita, uma força superior que guia aqueles que aprendem a silenciar a mente e ouvir além do próprio ego. A Bíblia já falava disso muito antes. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:6. Não é sobre seguir o próprio instinto, é sobre alinhar o seu instinto com a direção de Deus. E como fazer isso na prática? Primeiro, pare de tomar decisões importantes sem oração. Segundo, aprenda a reconhecer a ausência de paz como um alerta tão sério quanto um sinal vermelho no trânsito. Terceiro, esteja disposto a esperar. O tempo de Deus não é o seu, e acredite, a espera dói menos do que o arrependimento de ter avançado no tempo errado. Quantas vezes você já viu pessoas se perderem por decisões precipitadas? Quantas histórias de falência, traição, fracasso emocional começaram com alguém ignorando o alerta silencioso que Deus enviou? E tem mais. Não é só nas grandes decisões que Deus quer te guiar. Ele quer estar presente nos detalhes, na escolha das amizades, nas conversas que você aceita participar, nos lugares que você frequenta. Deus não é um conselheiro ocasional. Ele é o arquiteto da sua jornada. E talvez hoje, enquanto você lê ou ouve isso, Ele esteja te lembrando de algo que você já sabe, mas tem ignorado. Respire fundo agora e pense, qual decisão você está prestes a tomar sem a direção dele? Qual situação está te tirando a paz, mas você está insistindo mesmo assim? Não ignore o incômodo, não ignore o silêncio. Ambos são ferramentas que Deus usa para te proteger. Como alinhar suas conexões com o propósito de Deus? Porque a verdade é que depois que você se conecta com Ele, não dá mais para manter os mesmos vínculos que te afastam da rota certa. Agora que você já começou a entender como Deus fala, vem a próxima etapa do processo, revisar suas conexões. Sim, porque não adianta buscar clareza espiritual e, ao mesmo tempo, continuar cercado de pessoas que te puxam para longe de Deus. Não é questão de julgamento, é questão de sobrevivência emocional, mental e até espiritual. A verdade é que a maioria das quedas que as pessoas enfrentam não acontece por falta de capacidade, mas por excesso de más companhias. Sabe aquela amizade que sempre te incentiva a escolher o caminho mais fácil, mesmo que seja o errado?
Aquele colega que sempre tem uma piada pronta para ridicularizar sua fé? Aquele parceiro de negócios que só pensa em lucro, não importa o preço ético ou moral? Essas pessoas, por mais que pareçam inofensivas no início, são como areia movediça. Quanto mais você tenta caminhar com elas, mais afunda. E o pior, muitas vezes a gente percebe os sinais, mas ignora, justifica, tenta convencer a si mesmo de que pode influenciar positivamente ou que não é tão grave assim. Mas a realidade é simples. Más conexões drenam sua energia, enfraquecem seu discernimento e te afastam pouco a pouco do propósito que Deus tem para você. E sabe o que é mais doloroso? Quando Deus decide te proteger, Ele começa a cortar. Sim, Ele corta. E o processo de poda dói. Você perde amizades antigas, vínculos que pareciam eternos começam a esfriar. Projetos que pareciam promissores se desfazem. Pessoas com quem você contava desaparecem. E a sua primeira reação provavelmente vai ser o questionamento: por que isso está acontecendo comigo? Mas, com o tempo, você vai perceber. Deus estava tirando o excesso de peso para que você pudesse correr mais leve. Napoleon Hill dizia que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Mas eu te digo uma coisa ainda mais séria. Espiritualmente, você é a soma da energia das pessoas que você permite entrar no seu campo emocional. Por isso, se você anda se sentindo cansado, confuso, sem foco, com dificuldades de avançar, pare e analise. Quem são as vozes que têm mais acesso à sua mente hoje? São vozes que te encorajam ou que te paralisam? São pessoas que te aproximam de Deus ou que te distraem dele? Não é exagero dizer que sua prosperidade futura depende diretamente das alianças que você constrói agora. Pense bem, quantos erros financeiros você já cometeu por ouvir o conselho errado? Quantas decisões emocionais você já tomou por influência de pessoas que nem sequer tinham sua evolução espiritual como prioridade? E aqui vem um princípio que pode mudar tudo. Nem toda conexão é para sempre. E tudo bem. Algumas pessoas foram apenas pontes, outras foram apenas lições. Poucas serão para a vida inteira. Aceitar isso é um sinal de maturidade espiritual. E aqui vai um exercício prático. Reserve alguns minutos ainda hoje para listar as 5 pessoas com quem você mais convive, interage ou se aconselha. Agora, ao lado de cada nome, responda com sinceridade: essa pessoa me aproxima de Deus ou me afasta? Se a maioria das respostas te causar dúvida, é hora de reavaliar quem merece permanecer na sua caminhada. No próximo trecho, vamos falar sobre o que acontece dentro de você depois dessa reestruturação. Como a paz começa a crescer, como a clareza se torna parte da sua rotina e como as oportunidades certas começam a chegar quando você está realmente alinhado. Depois de tudo isso, depois de revisar sua base, ajustar suas prioridades, aprender a ouvir os sinais de Deus e reavaliar suas conexões, algo começa a acontecer dentro de você. Não de forma explosiva, não com fogos de artifício, mas de um jeito silencioso e transformador. A paz começa a chegar. E não é qualquer paz. É aquela paz que não faz sentido para o mundo. A paz que te permite dormir tranquilo, mesmo quando as contas ainda não fecharam. A paz que te dá força para dizer não para oportunidades que parecem boas, mas que Deus já te mostrou que não são para você. A paz que te faz respirar fundo antes de responder na impulsividade. A paz que te ensina que o tempo de Deus é sempre o melhor, mesmo quando a espera parece longa demais. E com essa paz, vem a clareza. Você começa a perceber portas se abrindo, mas agora você sabe exatamente quais atravessar. As pessoas certas começam a chegar e você reconhece de longe quem tem propósito alinhado ao seu. As oportunidades profissionais começam a fazer sentido, porque você não está mais escolhendo com base em desespero, mas em direção espiritual. Até os problemas mudam de peso. Aquilo que antes te derrubava, agora só te faz dobrar os joelhos com mais fé.
As crises viram campos de treino, as decepções viram proteção, os atrasos viram preparação. E sabe o que é mais incrível? A prosperidade verdadeira começa a fluir, não apenas no financeiro, mas em todas as áreas. Saúde emocional, relacionamentos saudáveis, propósito profissional, paz interior. Napoleon Hill dizia que a fé é o ponto de partida de todas as realizações. Mas agora você entende que não é só sobre ter fé, é sobre ter Deus no centro da sua vida. Não como uma peça decorativa, não como um plano B, mas como o fundamento. Você vai começar a acordar com um novo tipo de pensamento. Senhor, que o meu dia seja conduzido pela Tua vontade. E essa simples oração vai começar a mudar tudo. Antes de cada decisão, um instante de silêncio. Antes de cada passo, uma oração rápida, sincera, de coração aberto. Antes de cada projeto, a pergunta mais poderosa que você pode fazer: isso me aproxima de Deus ou me afasta? E com o tempo você vai perceber que os resultados chegam com menos desgaste, menos luta inútil, menos remendos depois de erros. Porque quando Deus dirige, até os caminhos que parecem mais longos se tornam os mais seguros. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma essa mensagem era para você. E aqui vai um convite. Hoje, ainda hoje, separe 5 minutos do seu dia, não para pedir coisas, não para fazer uma lista de desejos, mas apenas para dizer: Deus, eu quero te colocar no centro da minha vida. Me mostra como fazer isso. Acredite, essa simples atitude pode ser o ponto de virada que você tanto buscava. E se você sentiu que esse conteúdo falou com você, faça mais do que apenas sentir. Escreva nos comentários uma frase que seja sua declaração pública de mudança. Algo como: a partir de hoje, Deus é a base da minha vida. Porque às vezes, a decisão que transforma uma vida inteira começa com uma frase simples, mas dita com o coração. E se você conhece alguém que está vivendo um período de confusão, de estresse, de escolhas erradas, compartilhe essa mensagem. Talvez seja exatamente isso que a pessoa precisava ouvir hoje. Lembre-se, quando Deus está no centro, o resto, naturalmente, se alinha.